Boa tarde. Eu fiquei por último aqui, né? Então eu juro que eu vou ser super rápida para não atrasar o nosso voo. Esse projeto aqui foi feito, na verdade, no ano de 2014. Eu até já fiz uma apresentação breve sobre ele uma vez aqui. E aí, como o doutor Ari falou bem no início hoje do nosso dia, o ILSE tem várias forças-tarefas, né? O responsável por esse projeto foi a Força-Tarefa de Agroquímicos. A ideia era extrair os dados de consumo da POF, que eu creio que todos aqui já estejam bem familiarizados. A versão última, né, de 2008 e 2009, que trouxe pela primeira vez a análise de consumo alimentar pessoal no Brasil. Essa POF, essa versão, ela difere das anteriores porque, pela primeira vez, então, o IBGE fez uma pesquisa que abrangia consumo individual, então pegou lá 34 mil habitantes né, da população, e pesquisou o que eles comiam durante 2 dias não consecutivos, então abrangeu dentro e fora do domicílio, por brasileiros com 10 anos ou mais. Antigamente, a gente só tinha dados de aquisição, então quanto que a população comprava, adquiria nas residências, e a gente deixava de fora o consumo externo, né, não domiciliar, e também a gente não conseguia entender o consumo individual. Então, qual que era a ideia desse trabalho? Pegar os dados da POF e fazer uma compilação desses dados para conseguir obter o consumo médio individual de alimentos. Então, a pesquisa traz receitas e a gente queria chegar nos alimentos iniciais dessa pesquisa. Então, para atender o objetivo geral, a gente seguiu umas etapas ali que a gente chamou de objetivos específicos. Então, primeiro, desmembrar os alimentos preparados, que foram citados como consumidos, em porcentagens de ingredientes. Então, a gente correspondeu os alimentos processados aos alimentos in natura. Alguns casos tiveram que ser estabelecidos durante as reuniões, durante esse 1 ano e pouquinho, porque são premissas que a gente teve que adotar ali, para no final consolidar esses ingredientes das receitas com a tabela de consumo do IBGE. Então, cruzou os dados para a gente obter o perfil de consumo de cada alimento por regiões. Só para trazer os membros aqui da Força-Tarefa, né, do grupo da POF, teve como coordenadora da indústria Ana Carolina Aguirre, da Singenta, Cristiane Leslie Correia, do IBTOX, Augusto Criveri, da Monsanto, Bianca Jones, da Basso, e Bruna Bronzeri, do Ilse, Geise, da Bayer, Heloísa, da Dupont, Laura, da Singenta, Mariela, aqui, do Ilse, a Márcia, da Ihari, e a Simone, da BASF. Outros colaboradores científicos, Alessandra Brito, da UFB, Cristiana Leslie Correia, da IBTOX, professora Elizabeth Nascimento, Heloísa Dutra Caldas, Dr. Félix Reis, Dr. Flávio Zambroni, a doutora Regina Mara Fisberg e a doutora Rosângela Alves Pereira. Então, o projeto teve início, na verdade, em 2013 e foi terminar ali no comecinho de 2015. Vou passar aqui, senão vai ficar chato a timeline. Então, como foram as etapas? Primeiro, a gente pegou as quase 2.000 receitas, utilizando 3 referências principais, sendo da Regina Mara Fisberg, da Ana Beatriz Pinheiro e da Maria Odete Araújo, como as 3 referências principais, para a gente conseguir desmembrar as receitas citadas como consumidas em seus ingredientes iniciais. Então, quando o consumidor falava ali que eu comi o bolo de banana, a gente fez ali em porcentagem, então a gente chamou o bolo de banana de alimento preparado. 100 gramas de bolo de banana equivale a 34 gramas de banana, 24 gramas de farinha de trigo, enfim, ovos, o açúcar, o leite e a manteiga. Então, a gente desmembrou ali os ingredientes, voltando para o ingrediente in natura. Então, quanto que realmente eu usei para chegar naquela receita. Quando tratava-se de alimentos processados, como farinha de trigo, a própria açúcar e o óleo de soja, a gente não desmembrou, a gente só associou ao seu alimento in natura. Então, sempre que foi consumido açúcar, a gente escrevia lá açúcar, entre parênteses, cana de açúcar.
para correlacionar a in natura, que é a cana, mas sem utilizar nenhum fator ali de processamento. Então, existiam alimentos que a gente, por exemplo, o bolo de cenoura, que a gente desmembrava o alimento que a gente chama de alimento preparado. Desmembrando ele, eu teria alguns alimentos processados, como a farinha de trigo e a própria açúcar, e a gente equiparava esses alimentos processados com seu in natura, chegando, então, no trigo, na cenoura e na cana-de-açúcar. A parte estatística do projeto, eu acho que foi a mais complicada. Então, foram 2 estatísticos responsáveis por essa metodologia. Foi o Dr. Carlos Ledo e Paulo Taro, são 2 estatísticos, um do Embrapa e o outro do Instituto Brasileiro de Toxicologia. O que foi feito, então? Primeiro, pegou-se a média de consumo reportada pelo IBGE dos alimentos preparados. Então, pegou a tabela dos alimentos desmembrados e cruzou uma com a outra para a gente conseguir entender o quanto de cada alimento in natura foi consumido pela população. E aí a gente criou, na verdade eles, uma ferramenta de busca. Então, só para exemplificar, se eu tenho o bolo de laranja, para Unidade Federativa 11, que é aqui em São Paulo, e eu tenho, por exemplo, que a média de consumo foi 300 gramas do bolo de cenoura. Aí a gente vai lá na tabelinha da receita do bolo de cenoura, a gente vê que ele é 50% farinha de trigo, 10% de laranja, 20% de ovos e 20% de açúcar. Então, ele cruzou os dados e eu obtive que a média da UF11 para bolo né, considerando os ingredientes do bolo de laranja, foi 150 gramas de farinha, 30 de laranja, 60 de ovos, 60 de açúcar. E aí o programa fez isso para todas as receitas que a gente desmembrou. Então, está aqui as etapas. Então, a primeira tabela laranja ali com os alimentos desmembrados, depois a tabela que a gente extraiu do IBGE com consumo, e aí criou-se uma ferramenta. Para a validação dos dados extraídos, porque a gente extraiu os dados, e o IBGE tem uma metodologia que ele utiliza, eu vou falar um pouquinho, bem rápido, que foi diferente do que a gente também trouxe, a gente acabou mesclando as duas. Então, a gente fez uma extração dos dados, dos microdados pela página do IBGE, e fez uma validação para ver se esses dados foram extraídos corretamente, de acordo com o que é publicado na própria POF. E os dados estavam batendo. Então, no começo do ano passado, então, em 2015, a gente publicou o trabalho e a ferramenta de busca, o IUC até disponibilizou em forma de pendrives para quem estava no evento. E aí, essa aqui é a ferramenta que a gente criou. Então, na verdade, tem um campo, até trouxe, se depois alguém precisar, enfim, saber alguma informação. Como eu falei, a pesquisa traz por região. Então, aqui está selecionado região Sudeste. E aí eu escrevi ali banana, que é o que eu estava interessado. Ela divide por tipos de banana que a população citou ali como consumo. E a quantidade média de alimento consumido ali na região Sudeste, por pessoa, né? Aí ali, na última coluna, eu trago a metodologia. O IBGE, ele considera, apesar dele ter feito a pesquisa em 2 dias não consecutivos, na hora de trazer os dados ali que ele reporta na POF, ele considera só os dados do primeiro dia, porque ele acredita que os outros dados possam ter maiores variações, as pessoas podem não ter sido tão fidedignas à pesquisa. Enquanto que outras instituições universais ali, né, dos Estados Unidos ou de alguns países da Europa, consideram realmente 2 dias não consecutivos de pesquisa. Então, a gente trouxe as 2 metodologias. Uma considerando o que o IBGE propôs, utilizando só o primeiro dia, e a segunda metodologia utilizando a média dos 2 dias reportados. Por isso que está assim, mas a gente consegue filtrar também por metodologia, de acordo com o que a pessoa quiser trabalhar ali. Existe também uma aba, que a gente chama de lista detalhada, que ele me traz de onde que veio esse consumo, por exemplo, da banana. Então, nesse caso aqui, a primeira linha ali é a banana, esse consumo de 0,00504 gramas por dia veio do açaí com granola e banana. Então, faz parte dessa receita. Então, a gente consegue rastrear
da onde que esse ingrediente veio. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu trouxe o programa para abrir aqui, enfim, mas eu não vou me estender. Falei que ia ser rapidinho, só para mostrar o programa mesmo. Obrigada. Obrigada, Maria.